Bom dia, tudo bem? Eu vim explicar para vocês um pouquinho as atividades que vocês têm que realizar na sequência 2, tá bom? A sequência 2 não é nenhum conteúdo novo, é tudo que vocês já conhecem, já realizaram, é só fazer com muita atenção, cautela, reflexão, né? É sobre o sistema de numeração decimal, a centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade de milhar, de milhões, tá bom? Então, atividade 2.1. No mundo atual, os números nos ajudam muitas vezes a compreender melhor a realidade em que vivemos. Há estimativas de que em 2019 a população mundial já teria chegado a 7,7 bilhões de pessoas. Você sabe como escreve esse número com todos os algarismos que compõem? Então, registre aqui. Então, vocês vão registrar o número com algarismos, né? Então, com os números, porque ali ele está abreviado 7,7 bilhões de pessoas. Só que eu quero que vocês registrem aí nesse espaço, aqui, ó, o número somente com algarismo, como que se escreve 7,7 bilhões de pessoas. Então, aí vocês vão pensar na tabela de classe e ordem, né? Se tiver dúvida, qual que vem primeiro? As unidades simples, unidade, dezena e centena. Depois vem a unidade, dezena e centena de milhar, de mil, né? É isso que eu quero? 1.000, 10.000, 111.000 de milhões. Depois, então, vocês vão pensar nessa classe ordem. Se tiver dúvida, também pesquisem, tá? Porque isso já foi desenvolvido com vocês. A questão 2. Observe as informações sobre a população estimada para o Brasil, estimada para 2017 no Brasil. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, tá? Então, observe as informações do IBGE de 2017, que é uma estimativa da população brasileira. Número de habitantes do Brasil: 207.660.929. Número de habitantes do estado de São Paulo: 45.094.866. Então, vocês vão escrever por extenso este número, tá bom? Aqui nesse espaço, aqui, ó, escreva por extenso esses números. Extenso é por escrito. Agora, uma pesquisa simples, abre no Google, procura o site do IBGE, que é mais garantido, né? E anote em algarismos, ou seja, em números, e por extenso, como que se escreve, o número de habitantes do município em que a gente mora, que é São José dos Campos. Aí vocês registram aqui tanto com números quanto por escrito, né? Algarismos e extenso. Da na atividade 2.2, leia o texto e responda as questões. A cidade de São Paulo é muito populosa e possui muitos habitantes, muito mais habitantes do que vários estados do Brasil. De acordo com as estimativas apresentadas pelo IBGE para o ano de 2017, São Paulo teria 12.106.920 habitantes. Observe a tabela. Aí tem aqui a Pucurana, né, e a quantidade da população, Bom Jesus da Lapa, Niterói, Palmas e para Parintins. Então tem a população e os estados. E aí vai pedir para vocês localizarem na tabela a cidade com maior e com menor população, escrevendo por extenso esses números. Então você vai lá, cidade tal, e vai escrever o número por extenso, escrevê-lo, não é o número, é a escrita dele. Menor, a cidade e a escrita por extenso. Na B, dessas cidades, qual tem população menor que 200.000? Aí você vai olhar todas e vai escrever as cidades que têm população menor que 200.000. Se adicionarmos a população de Niterói e de Palmas, ou seja, se juntarmos a população de Niterói e de Palmas, quantos serão os habitantes? Esse valor é maior que o número de habitantes da cidade de São Paulo? Somando os dois, quanto vai ser? É a primeira pergunta. E esse valor é maior que o de São Paulo? Aí você vai olhar lá a informação de São Paulo e vai responder se sim, se é maior ou não. A atividade 2.3.
No sistema de numeração decimal, é importante identificar ordens e classes, que a gente falou lá no comecinho, professor, para vocês relembrarem. E aí está uma tabela que ajuda vocês, inclusive nas respostas das questões anteriores, caso tenham dúvidas. Para compreender a ordem da grandeza de um número. O quadro abaixo apresenta algumas classes e ordens do sistema. Observe, aqui a unidade simples, uma unidade, dezena, quando estão os dois preenchidos, centena, quando estão os três preenchidos. Unidade de milhar, quer dizer 1000, dezena de milhar, 11.000, centena de milhar, 111.000, né? Aqui a classe dos milhões, 1 milhão, 100 mil, 1 milhão e 100 mil, ou somente 1 milhão, né? 12 milhões, 113 milhões, bilhões, e assim vai indo, tá bom? Fábio verificou que cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, e que a cada 3 números, 3 ordens, forma-se uma classe. Eu tenho 3 números, eu tenho a classe da unidade simples. Eu tenho 5 números, eu já estou na classe da unidade, da dezena de milhares, né? Eu tenho 7 números, já estou na classe dos milhões. Aí vamos lá, para a questão A. Fábio quis ler e escrever por extenso o número 1252160. Ajude nessa tarefa. Então, vocês vão colocar, lembrando que é da direita para a esquerda. Então, você pega o último número deste aqui e coloca aqui, o penúltimo aqui, o antepenúltimo aqui, e assim vai indo, né? De trás para frente, vamos dizer assim. E aí você vai ver aonde que vai parar, né? E aí você vai ler este número aqui com a ajuda da tabela de classe e vai escrever ele por extenso, vai escrever ele por escrito. Sempre que ele parece extenso, é escrito. Na letra B, quantas ordens em classes tem esse número? Então, classes, unidade, milhares, milhões, bilhões, trilhões. Então, aqui, se tem 3 números, tem uma classe. Se tem 4 números, tem 2 classes. Se tem 6 números, tem 2 classes. E quantas ordens é a quantidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então tem 6 ordens. Se o número está aqui, tem 3 ordens, né? É basicamente quantos números. Fábio quis escrever o número 6, um número com 6 ordens, e que tivesse 2 algarismos repetidos. Qual pode ser esse número? Então, um número com 6 ordens, ou seja, 6 números, e 2 algarismos repetidos. Aqui tem várias opções. Vocês vão escrever de acordo com a ideia de vocês, tá bom? Nessa D, compare a resposta com o colega, a gente vai fazer posteriormente, tá bom? Atividade 2.4. Luciana e Mariana conversam sobre números. E Luciana disse que o algarismo das unidades, do número 37, é o 7. E que isso não quer dizer que esse número só tem 7 unidades. Vocês concordam com isso? Ela disse que o algarismo da unidade é o 7. Mas não quer dizer que só tem 7 unidades. Vocês concordam com essa afirmação? Vocês vão escrever aí. Quantas unidades, então, tem o número 37? Letra C. Mariana disse que o número 842, o algarismo da unidade é o 2, e que possui 842 unidades. Também comentou que o algarismo da dezena é o 4. Porém, o número 4 não possui 4 dezenas, mas 84 dezenas. Você concorda com essa afirmação? Ela diz que o número 4, que é a dezena, não possui, o número 4, que é a dezena, não possui somente 4 dezenas, mas 84 dezenas. Olhando para o número todo, olhando para o 842, né? Ele tem 84 dezenas ou não? Ah, e vocês vão refletir aí, gente. Pense, vocês já fizeram essa atividade, estão extremamente aptos a conduzir essa atividade com facilidade, eu tenho certeza disso. Luciana e Mariana
Organizar informações no quadro abaixo. Complete as informações relativas aos números 471, que é este aqui, e 908. Então, aqui, elas colocaram 123, o 1 no centena, o 2 no dezena e o 3 na unidade, né? Elas estão distribuindo aqui muito fácil, elas vão fazer a mesma coisa. Agora, aqui é a quantidade de centena que tem esse número. Então, a quantidade de centena que tem esse número, a quantidade de dezena que tem esse número. Lembrando, gente, que aqui o 7, ele tem 7 dezenas, certo? Mas que dentro de, aqui, por exemplo, no caso do 900, né? Ele tem 3 dezenas aqui, e dentro do 900 eu tenho 9 números 100. Só que dentro de 100 eu tenho 10 números 10, né? Por isso que aqui dá um valor diferente, porque eu considero os 10 que eu tenho dentro do 900, certo? Então é isso que tem que pensar aí, tá, gente? Para poder completar essa tabela aqui, ó. Dentro de 100 eu tenho 10 número 10. Dentro de 200 eu tenho 20 número 10, né? E assim vai ir. Construa um número menor que 10.000, que apresente 26 dezenas e que não tenha algarismos repetidos, tá? Então, 26 dezenas no todo do número. Então, quando você considera, quando fala 26 dezenas, tem que considerar as dezenas que tem na centena, ok? Pensa nisso. E atividade 2.5. Os algarismos. Perdão, gente. Observe os casos confirmados de dengue para cada 100.000 habitantes, ocorridos em alguns estados brasileiros nos anos de 2017, que está aqui, ou 2018. E aqui são os estados brasileiros. Letra A. Em quais desses estados houve aumento no número de casos de 2017 para 2018? Então, vocês vão olhar aqui 2017 e 2018 e ver em quais desses casos houve aumento do número de pessoas que foram confirmadas com dengue. Aí vou escrever aqui. Os estados da região sudeste, então você vai olhar no mapa quais estados fazem parte da região sudeste. Isso não é difícil, né? Vocês vão dizer qual apresentou o maior número de casos em 2018. Nossa região é sudeste, lembra disso, gente? Se for preciso, olha no livro de geografia que está em casa e que pode ser instrumento de consulta. Na letra C. Na Bahia, observamos que houve diminuição, então você vai lá na Bahia, dos casos de dengue de 2017. De quanto foi essa diminuição? Qual foi o tanto que diminuiu? E letra D. Em Minas Gerais, houve acréscimo de número de dengue. De quanto foi esse acréscimo? Quanto que aumentou? Fácil, né, gente? E a última atividade da sequência, 2, né, que é a 2.6, deixa eu ver no meu livro, isso mesmo. Vocês vão. Em textos jornalísticos, encontramos escritas como 900.000, que fazem referência, por exemplo, a um total de 887.533 pessoas. Como você explica esse procedimento e quais as vantagens? Então, normalmente em revista, jornal televisionado, jornal impresso, a gente vê realmente isso. Cerca de 900.000 pessoas morreram, foram contaminadas, passaram no vestibular, vamos dizer. Só que o número exato é 887.533. Como que chama esse procedimento? A gente já viu também. Por que fazem isso? Qual a vantagem de fazer isso? Tá bom? Sabendo o nome do procedimento, você vai poder pesquisar qual a vantagem até, inclusive, tá? Aí depois tem a resposta aqui, ó. Nesse caso, foi feito um arredondamento do número 887.533 para 900.000. 887.533 para 900.000. Tá? Então, foi feito um arredondamento. Arredondamento é o nome do procedimento. Qual é a vantagem? Para fazer o arredondamento, obedecemos algumas regras. O número, por exemplo, 2.538. Ele está mais próximo de 2.530
ou de 2.540? O número 46.512 está mais próximo de 46.500 ou 46.600? Tá fácil. O número 584.890 está mais próximo de 584.000 ou 585.000? Algumas vezes estimamos os resultados aproximados também nos cálculos. Eu não preciso de um valor exato, então eu faço uma estimativa. Para cada um dos cálculos indicados na primeira coluna, você vai escolher um resultado que você acha que mais se aproxima, sem fazer o cálculo. Faz mentalmente aí, 25.000 mais 35. E aí soma ali, aí você escolhe um resultado. Você faz separado, ó. Aqui tem 456, aqui tem 578. Vamos arredondar aqui para 500, para 500 dá 1.000. 35 mais 25, 35, 40, 60, 40, 50, 60 e 1.000. Então, eu vou clicar aqui, fazer um X aqui. Depois vocês vão fazendo esse procedimento mental. Aí depois vocês vão fazer a conferência. Vai pegar a calculadora, vai ver qual é o valor exato e qual que chega mais perto para ver se vocês acertaram. Tá bom? Bom, essa é a sequência 2. É o que vocês precisam fazer e posteriormente a gente faz as correções juntos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês também, ok? Então tá bom, gente. Até a próxima.